você vê, tanto, né? você vê recordes de votos nesse sentido, né? é muito triste. Porque... É de transferência. Não, você vê, nós chegamos ao ponto que o partido que era bem colado ao Lula, né? Que protagonizou o Mensalão, o Valdemar da Costa Neto, né, foi preso junto com o Lula. Foi gente. É o maior. Preso com o Lula, com o Zé Disseu. O Lula não foi preso naquela época. Preso com o Zé Disseu, preso com muita gente do PT, muitos políticos do Centrão, doleiros e etc. Aí passa-se um tempo, o cara agora já não tá mais ligado ao presidente de esquerda, agora ele já tá ligado ao presidente direito. Do ano passado, porque esse ano ele já voltou pro já voltou, né? Já voltou. Então ele vai, pega que ele tem o maior. Pega o Bolsonaro que era de fato um fenômeno eleitoral, né? Esse é só assim que a gente pode né, nomeá-lo, né? Porque é um fenômeno eleitoral. Porém, né, a administração não é a mesma coisa, mas eleitoralmente ele era um fenômeno. Porque ele conseguiu apartar todas as necessidades que o povo, pelo menos os sonhos que o povo buscava na fala dele. Acabou vendendo um peixe que ele não sabia pescar, né? Então é complicado. Trouxe junto dele o Sérgio Moro, então trazendo aquele espírito lavajatista que tinha o povo, que era muito maior do que o espírito bolsonarista, e aos poucos ele foi matando o lavajatismo. E tanto que o Moro... Ele fez a parte dele pra matar, só que ele soltou a rédea pra quem tava na coleira preso e não, né, combatendo a Lava Jato, poder combater. A gente ouve muito, quando você fala Sérgio Moro, pra quem é de esquerda, fala assim, poxa, esse cara é o que... o culpado, né? Mandou prender o Lula pra poder ser ministro do Bolsonaro. Gente, narrativa nisso aí, o Moro era muito maior que o Bolsonaro na época que o... Como que ele ia fazer isso para ser um ministro de um cara que era nada anteriormente? Entendeu? Por exemplo, em 2018, se o Moro fosse um candidato à presidência, ele tinha ganhado ali com 70% dos votos. Entendeu? Se fosse por isso, ele tinha virado presidente. Então, assim, o pessoal tem que ter muito dessa noção. Teve erros a Lava Jato? Teve bastante. Mas a gente também não pode forder o fato que houve sim os crimes que aconteceram, teve dinheiro devolvido, então é difícil. Ele fez uma costura que na época estava tendo aquelas manifestações dos caminhoneiros, de onde ele ganhou um forte apoio. Ele era costurado com Janones na época. Foi muito esperto. Então ele conseguiu fazer uma costura, era o Bebiano, Janones, dentro da questão do Marte ele fez um exercício legal e principalmente ele capturou aquele espírito, vem pra rua, aquela coisa toda, e jogou dentro da onda do bolsonarismo. O mito, ele foi criando o bolsonarismo. Foi, mano, e ele pegou um time perfeito. E como cresceu durante o mandato. Como outros, né, que pegaram onda e vai... Que o povo começou a ter que defender ele, e aí como você começa a internalizar aquilo e ter que ficar defendendo o cara, a parada parece que vira uma lavagem cerebral. Tudo que é de ruim que o cara faz... Você tem que ficar defendendo. A partir do momento que você já não sabe nem o que é realidade, o que é mentira, e você tá defendendo tudo. É o que eu falei, né? O extremismo, ele obriga a pessoa a fazer isso. Exato. Porque, não vou aqui citar nomes, acho que não precisa, mas você é eleito porque você apoia o Joãozinho da padaria. Sim. Você só foi eleito por isso. Porque você tava do lado dele, a todo momento. Aí amanhã o Joãozinho da padaria faz alguma coisa. Como é que você não sai em defesa do Joãozinho da padaria? Pois é. Só que, e isso a longo prazo? Né? Então, assim, como é que vai ser essa turma daqui 4 anos, daqui 8 anos? É o que estava sendo falado até pelo... Qual era o nome daquele cara? E o que é muito triste, você não ter essa autonomia, né? Tipo, eu fui eleito porque as pessoas entendem aquilo que... os meus posicionamentos, a forma que eu penso pra ajudar, pra fazer, né? Na hora que o cara errar lá, cai tudo nas suas costas também, então é triste. Ou eles acham que o cara lá não vai errar, né? Não, tem isso também. Como diz o Luva de Pedreiro, né? É errável, né? É inerrável. Inerrável. Luva de Pedreiro, vai ser papai, vocês viram? Vai ser papai, já prometeu o nome. 8 nomes, né? Não, nome de príncipe, muito grande. Cristiano Ronaldo Júnior,
E aí os Alguma coisa com o Vasco, que é um dos ídolos dele. Mas o filho dele, sério, o filho dele deve nascer na segunda, né? Já tá assim, já tá bem... Porque tem o Vasco, né? Então tem a ver com a segunda, né? Vocês estão juntos, hein? Ô, velho, eu estou do lado da... O cara é bom, viu? O cara é bom. O momento hilário tá forte. Bom, então, continuando a nossa pauta, que ela é inexistente, né? Mas dando sequência na sequência lógica, pra gente entender mais, né, sobre a sua caminhada, né? Até o dia de hoje. Como que foi seu ingresso, seu início nas atividades sociais, claro, mas políticas também? Na família você tem? Não, na família não. Meu pai é empresário, mora em Brasília, mas também atua na área social. E minha mãe é assistente social. Então a parte política não tem ninguém. A social tá no sangue, não tem jeito de fugir. Mas a política não tem nenhum parente. Minha mãe começou na política como secretária de um vereador aqui em Belo Horizonte. E quando eu tive o meu primeiro emprego também foi com esse vereador na época. Depois ele se tornou deputado, secretário de Estado. Então eu tive uma escola muito boa dentro da política, você pode falar quem que é ele? Posso, claro, sem problema. Miguel Correia. O Miguel Ele Correia. hoje já não está mais atuante, né? Mas foi vereador em Venda Nova. O Miguel foi vereador por meio mandato, ele foi eleito vereador em 2004. Em 2006 já foi eleito deputado federal, na época um dos mais votados de Belo Horizonte. Era um fenômeno na política. Jovem também. Sim. Mas tinha um projeto social também em Ribeirão das Neves, Venda Nova. Mas hoje não atua mais na política, mas eu tive a oportunidade, né, de estar trabalhando com ele durante 15 anos. Então, assim, para mim foi uma escola, um aprendizado muito interessante e eu busco, né, levar comigo essas experiências, esses aprendizados que ajudam muito. A irmã do Miguel foi candidata a prefeita em Santa Luzia. Sim. E a sobrinha foi prefeita em Ribeirão das Neves. É mesmo? Como é que ela chama? Daniela Corrêa. Ele tinha, né? A família tinha essa turma na família, né? Já atua na política, né? Agora, uma coisa interessante que o Breno falou. A família dele toda é ligada ao social. Ele iniciou com um trabalho na ONG, né? E eu acho que realmente, de fato, o próximo passo do trabalho social é a política. Porque às vezes você está tão ali dentro do trabalho, e aí você começa a deparar com problemas que você já não tem mais a solução, né, Breno? Já citando ele aqui, né, o Rafael Martins, né, que eu tenho orgulho hoje de trabalhar com ele, ele conta muito isso, que ele foi repórter durante, deve ser 20 anos mais ou menos, que ele já era repórter, e ele falava isso, cara, eu acompanhava aqueles problemas de perto, eu ia ali, fazia reportagem, escutava as pessoas, aquela dificuldade, aquela luta, eu falava, bicho, como que eu posso resolver isso? Como repórter, eu só estou dando publicidade àquele problema, eu só estou dando mídia para aquilo. Mas e aí? A grande maioria das vezes não tinha uma solução na prática, né? E aí ele fala que é quando ele toma a decisão de entrar para a política para poder fazer essa diferença, para poder fazer o que você falou. O social também é muito parecido, né? A gente depara com situações, eu quero citar aqui uma, que é na Vila do Índio, ali na região entre o Jardim Leblon e o Santa Mônica. É uma comunidade que as pessoas vivem à beira do córrego. Quando chove, na época de chuva, entra o córrego, a água suja dentro da casa das pessoas. É uma obra que era para ter sido concluída há 15 anos atrás e ela tá lá parada. E toda eleição, de 2 em 2 anos, aparece um político, um deputado, um vereador. São muitas famílias lá? Muitas famílias. A gente deve ter ali na beira do córrego aproximadamente 200 famílias. E fora os becos ao lado, né? Então, assim, são muitas pessoas impactadas. E aí a gente tem um trabalho social lá dentro, né? Através de cesta básica, quando infelizmente acontecem essas tragédias, com colchão, roupa de cama. Mas é o que eu falo, só no social nós vamos resolver? O problema do social é esse, ele tá sempre remediando. É um trabalho paliativo, né? É momentâneo. É importante, claro que é, mas não tem uma solução final. A solução é a política. É a política. Então é por isso que aí o pessoal fala, hoje agora começou a envolver política. Gente, é o caminho, não tem como. Se você não entrar, você que já enfrentou os problemas, viu de perto os problemas da sociedade, se você não botar a cara e, eu posso dizer,
meter o pé na lama, que é, infelizmente, é a política, para tentar resolver, solucionar, não tem jeito. Porque você vai ficar paliativo, e o povo... E o problema não é só o paliativo, porque o paliativo ele tem a sua importância, mas é você ficar do lado de cá vendo quem está lá não fazer nada, não resolver. Isso que é o que dói. Aí claro. Você vê o vereador, o deputado lá, só com a bandeira do Brasil ou de algum partido. Não vai resolver o problema da comunidade do Vila do Índio. Temporada só. Só por temporada. É muito triste, né, a situação. Nós estamos falando da terceira maior cidade do Brasil, né, cara? E você ter uma situação como essa aqui, em Venda Nova, das maiores, é a segunda maior região, né? Muito próxima do Barreiro. Eu tive recentemente lá com o pessoal da Bandeirantes. Do Barreiro, mas tem metrô, né? Então, desculpa, Barreiro. E Barreiro vai chegar lá, vai chegar. E aí um abraço pra Janaína. O amigo, podia deixar passar. Levei um amigo, foi acompanhar a reportagem, ele falou assim, eu não acreditava que em Belo Horizonte tinha pessoas vivendo nessa realidade. Então, assim, é muito triste você escutar isso. Né? Você tá ali próximo, eu moro próximo, muito próximo. Então, de fato, a política é o caminho e tem que ser levada a sério por pessoas sérias. Eu falo isso, que as pessoas do bem, elas não podem virar as costas para a política, porque senão o mal vai prevalecer. É o silêncio